Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Mônica Conchon, eu sou oncohematologista, né, e o pessoal perguntou, o que você está fazendo aí no laboratório? Né? Então, eu sempre trabalhei com clínica em leucemia, mas também fazia uma parte muito grande em citogenética. Né? Então, a metade, acho que do meu tempo foi citogenética, mexendo com cariótipo, etc., e a metade com clínica. E hoje eu acho que talvez a gente tenha uns 30%, ainda vejo bastante clínica, eu gosto muito de leucemia mieloide crônica, mas cada vez mais a gente está envolvido com o laboratório. Né? Então hoje eu sou responsável pela citogenética do grupo e a gente vai falar então desse tema de leucemias agudas, diagnóstico molecular, que é uma coisa muito grande, né? Imagino que vocês, eu não sei se vocês trabalham diretamente com o laboratório com citogenética ou com biologia molecular ou com os dois. Eu não faço biologia molecular na técnica, mas por isso que não vou mostrar nada de técnica. O que eu gostaria de falar com vocês é a parte clínica mesmo e de uma maneira muito prática. O que o clínico pede e o que o laboratório pode fazer. O que é importante? Né? A gente tem tanto, hoje nessa era molecular, a gente tem tanto exame, tanta mutação, tanto sequenciamento, que uma hora a gente se perde. O que será que isso é relevante? Então, eu queria que vocês me interrompessem. Não é uma aula, acho que é mais um bate-papo mesmo, interrompesse na hora. Olha, eu acho isso, a minha experiência é essa. Eu acho que isso vai ser bem importante para todo mundo, tá bom? Quando a gente fala em leucemias agudas, então a gente vai falar de mieloide e de linfóide. Basicamente, essa seria a nossa agenda. Então, a gente vai falar sobre os biomarcadores. Não vamos falar de tratamento também, nada nem de técnica. A gente vai falar dessa importância desses biomarcadores. A primeira leucemia, então, que a gente vai falar é a leucemia mieloide aguda. Quando a gente trata um paciente hoje com mieloide aguda, ele não tem vai todo mundo igual, o tratamento é igual para todo mundo. Alguém é hematologista? Oncohematologista aqui? Não. Então, muita gente, isso é até legal para a gente conversar. Então, quando a gente tem um paciente com leucemia mieloide aguda, não existe um tratamento. Não existe um tipo mais. Cada vez mais, esse diagnóstico ele é absolutamente convergido para um único paciente. Né? É o que a gente chama de medicina de precisão mesmo. Então, hoje, cada vez mais, essa doença tem nome, tem sobrenome, tem RG, tem CPF. É impressionante como, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem um afilamento mesmo desse diagnóstico. Mas existem alguns pontos importantes relacionados ao paciente. Então, se o paciente é mais velho, acima de 60, 65 anos, ele tem um pior prognóstico. Se ele tem comorbidades, isso tem muito a ver hoje com a saúde. Quer dizer, o paciente se você não tem um corredor, come bem, não tem cardiopatia, o seu diabetes é moderado, ou tá bem, você não tem comorbidades, é muito melhor para você, o resultado é muito melhor de um tratamento do que aquele que tem. Então, às vezes, um paciente de 60 anos, 55, ele está muito pior e vai responder pior do que um com 70, super bem, shape, fazendo cuidando da saúde. Então, é o que a gente chama de performance status. E tem o relacionado à leucemia. Metade dos casos com leucemia mieloide aguda, ela tem alguma normalidade citogenética. E o que hoje em dia a gente vê cada vez mais são mutações genéticas recorrentes. Então, tem mais de 200 mutações genéticas já detectadas e algumas, 20 e poucas mutações que têm realmente cada vez mais estudadas, são recorrentes, que de alguma maneira está relacionada a subtipo molecular, avaliação de prognóstico e muitas delas, inclusive, como biomarcador de resposta terapêutica. Então, a gente tem esses dois grandes grupos de fatores de prognóstico. Imagina. Então, muitas vezes, a gente está dentro do laboratório e
o material chegou, aí a gente demora para dar o laudo, aí pede recoleta. Quando a gente tem um paciente com leucemia aguda, a gente não consegue, não pode perder tempo. Então, eu como oncologista, oncohemato, eu estou tanto daquele lado como dentro do laboratório também. Então, a gente consegue ver os dois problemas. Dentro do laboratório, a amostra chega coagulada, chega ruim, a gente fica desesperado. Às vezes, não, vamos pedir outra. Melhor não usar essa medula, vamos pedir outra. A gente não consegue, não pode pedir outra, porque já era. O que acontece? O paciente entra. Quando ele tem uma leucemia aguda, ele entra pelo pronto-socorro, a maior parte das vezes. Ele entra sangrando, com febre, ele chega muito mal, é uma emergência. Ele vai quase que praticamente direto para a UTI. Então, ele chega pela emergência, em geral. Ele é chamado, o hematologista é chamado porque ele tem uma febre ou está sangrando com um hemograma bastante alterado. Aí, o hematologista, bom, ele começa a ver blastos, etc. Ele deve realmente ser uma leucemia. Aí ele faz essa biópsia de medula, punção de medula, vários exames de medula óssea e imediatamente começa o tratamento. Então, por exemplo, uma LMA M3, se a gente demorar mais do que 24 horas para iniciar o tratamento, esse paciente ele morre sangrando. E é uma leucemia que tem um prognóstico super bom. Então, esse início é fundamental. Mas aqui que a gente faz diagnóstico. E aqui que a gente perde material e não consegue mais voltar. Então, a partir do momento que ele começa, por exemplo, uma leucemia linfóide aguda, a partir do momento que entra com corticoide, que você começa a tratar, você já perde todo esse caminho aqui, ou essa informação de prognóstico, de risco de prognóstico. E por que isso é importante? Porque a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente tem um monte de terapias que a gente pode modificar aqui, por exemplo, se um paciente tem um mau prognóstico, ele faz um tratamento inicial e imediatamente ele é enviado para o transplante. Se a gente não tiver esse dado, a gente perde esse timing. Então, é uma doença grave em que 50%, 40% só dos pacientes têm uma sobrevida em 5 anos. Então, você imagina se a gente perde essas informações aqui. Então, por isso que é muito importante a nossa participação. Acho que a maioria aqui trabalha em laboratório, dentro do laboratório, né? A nossa participação aqui e esse entendimento. A leucemia mieloide aguda, então, antes, ela não levava em consideração alterações genéticas, citogenéticas. Se via imunohistoquímica, morfologia. A partir de 2002, isso é bem conhecido, quem trabalha na área. Alguém faz hematologia em especial? Quem faz hematologia conhece muito bem essa classificação da Organização Mundial da Saúde, da WHO, em que, em 2002, começaram a perceber e colocaram, a partir de 2002, né, finalizaram. Mas o que eles haviam percebido antes? Que algumas alterações citogenéticas eram muito frequentes em determinado grupo de pacientes com LMA. E, assim, independente do número de blastos, começou a classificação realmente genética. Então, a 821, inversão do 16, 1517, 11q23, em 2002. De tempos em tempos, a WHO reúne todos os especialistas novamente, refaz a classificação, né, baseado nos trabalhos científicos, etc. Em 2008, mantiveram as mesmas alterações, só que aumentaram. 6,9, inversão de 3, 1,22. A 11q23, abriram, quer dizer, colocaram como 9,11. Então, aumentando ainda mais esse número de alterações citogenéticas, em que você consegue realmente falar quem é esse paciente. Essa aqui é uma inversão do 16. Alguém faz citogenética? Não, né? Isso aqui eu gosto, como eu faço muita citogenética, então eu gosto de mostrar que a gente realmente vê é o cromossomo. Essa é uma técnica de Fish. Essa é uma alteração 8,21. Vocês conseguem enxergar aqui, bonitinho, aqui, ó. Tá vendo? O 8 pequenininho veio parar o material aqui no 21. Então, essa é uma alteração de leucemia mieloide aguda. Uma 15,17 também. Tá vendo essa parte aqui, ó? Ela vem parar aqui. E uma partezinha aqui vem parar aqui, ó. Essa é da LMA M3. Essas que eu mostrei são de muito bom prognóstico. Um prognóstico intermediário, essa 9,11.
Então, a gente consegue ver... Isso aqui está tudo misturado, né? A hora que a gente olha no microscópio. Depois a gente vai pareando. Então, tá vendo? Essa aqui, ó, é essa partezinha aqui do 11. O 11 também a gente chama de um gene promíscuo, então ele pode se translocar com qualquer outro cromossomo de muito mau prognóstico. Isso aqui é uma criança que ela tinha um linfoma, tratou, e isso é uma leucemia secundária. E aqui a gente tem com 11, 19 e ainda duplicou 19. Muito ruim esse prognóstico. Então, isso é muito importante para a gente ver o que esse paciente tem, relacionado muitas vezes ao tratamento anterior. Essa raro, ela é bastante basófilos, é uma 6,9 basofílica. Essa é a nossa última publicação da RU, que é em 2016. Mantiveram todas aquelas alterações, mas apareceu mais coisa aqui. Olha que interessante. A 922, que é o BCR-ABL, e aparece pela primeira vez, realmente, alterações de mutação relacionadas ao subgrupo da leucemia mieloide aguda. Então, a mutação NPM1, CBPA, ela aparece e ela hoje é uma entidade realmente da RU 2016. Essas são as mutações mais significativas que a gente tem, FLT3, NPM1. Então, cada vez mais, a partir de 2010, essas publicações, esses estudos começaram a aparecer realmente e começamos a ver, então, a correlacionar mutação com leucemia mieloide aguda e também com prognóstico. Então, existem 3 classes de mutações em LMA, a grosso modo, né? Isso de uma maneira mais palatável. As primeiras são mutações de chip, em que há mutações epigenéticas e que elas podem acompanhar a doença como um todo. Ela não é relacionada à mutação em si, ela é epigenética, não a genética em si. Mutações definidoras de subgrupo de LMA. Então, aquelas que nós mostramos, NPM1, PML rara. Então, você vai ter um monte de leucemias em que você tem subtipo e mutações associadas com a evolução e progressão da doença. Então, esses 2 grupos de baixo que a gente vai olhar um pouco mais. Essas definidoras de subgrupo, elas são bem interessantes, porque, normalmente, como ela define um subgrupo aqui, outro aqui, elas são excludentes. Então, se, por exemplo, o NPM1 está em uma leucemia, um tipo de leucemia, o PMA rara está em outra, elas não podem estar juntas. Então, ou é um tipo ou é um outro, ou é outro tipo. Então, essas doenças, por exemplo, quem tem PML rara, ela tem características clínicas imunofenotípicas, prognósticos semelhantes. Então, a M3, aquele paciente que sangra, mas que tem depois uma boa resposta ao tratamento, etc. Então, a gente pode ver aqui, quando você separa em grupos genéticos mesmo, como tem diferença de subgrupo. Então, uma coisa importante, nem sempre uma alteração citogenética é de mau prognóstico. Por exemplo, se você tem uma leucemia mieloide aguda e tem uma inversão 16, o 15-17, você tem mesmo 8-21, um melhor prognóstico do que se você não tiver nenhuma alteração. Se tiver normal. Lembra que 50% não tem alteração citogenética detectada. Então, a partir de sequenciamento, começaram, então, realmente, a partir disso aí de 2010, a serem publicados os estudos com mutações relacionadas ao prognóstico. Principalmente são elas NPM1, FLT3, CBPA e esse kit. Só para a gente lembrar, o CBPA, além dele, e mesmo o NPM1, dele ser um subgrupo, ele confere também prognóstico. E FLT3, muito comum em cariótipo normal também, e confere um mau prognóstico. Isso aqui é bem interessante, quando você joga todas as alterações em curva de sobrevida, a gente pode ver distintamente como é diferente uma alteração genética em relação à outra quando a gente leva em conta a sobrevida.
A gente, hoje é a classificação mais recente do Leuquimia.net, em que a gente tem baixo risco, aquelas alterações que nós falamos, 8,21, inversão 16, o NPM1 mutado, FLT3 não mutado e o CBPA mutado bialélico. Intermediário, você tem essa duplinha aqui, NPM1 mutado, FT3 mutado, mas com carga alélica baixo, ou normal com carga alélica alta, e 9,11. E o resto é tudo mau prognóstico. Então, todas as outras alterações são de mau prognóstico. Inversão do 3, 6, 9, cariótipo complexo, onde você tem mais de 3 alterações, anormalidades citogenéticas. Então, é bastante ruim esse prognóstico. O que nós temos que fazer? Um resultado de citogenética para leucemia aguda entre 5 e 7 dias. Mutações, esse screening de mutações deve ser no máximo de 72 horas. E esse screening de fusão é em 48 horas, para dar tempo. Lembra daquele primeiro slide que a gente mostrou? Para dar tempo que a gente tem essas informações quando começa a tratar. Mesmo que a gente vá decidir o tipo de tratamento mais para o final. Mas se a gente não tem essa informação no início, a gente perde o timing desses pacientes. A segunda, então, tipo de leucemia é depois a gente para e a gente conversa. Vocês querem perguntar alguma coisa de LMA ou a gente discute depois no final? Leucemia linfóide aguda. Então, ela é a maioria das anormalidades citogenéticas e acontece mais ou menos 60% dos casos. São alterações genéticas adquiridas, aquilo que a gente estava conversando também. Elas podem ser primárias ou podem ser secundárias, em geral microdeleções. A gente vai falar mais dessas primárias, que hoje são as mais importantes. É muito frequente a LLA na criança, e é um bom prognóstico na criança. Então, é a leucemia da criança, né? Com boa resposta, com bons tratamentos. Tinha até aquele menino do vôlei, acho que era da Era de Prata, ele teve leucemia na infância e depois foi um super jogador de vôlei. Então, absolutamente curativo, mas muito grave. E existem alguns fatores de risco importantes. Crianças muito novas ou acima de 10 anos. Leucócitos alto, também acima de 50 mil ao diagnóstico. Se envolve sistema nervoso central, testículo. Isso aqui que é interessante, que é a resposta na indução. Rapidamente, em uma semana, a gente consegue ver se esse paciente, 1, 2 semanas, se ele vai responder ou não. E essa citogenética aqui, que a gente chama de desfavorável. Então, são esses fatores. Absolutamente importante a gente fazer o cariótipo desses pacientes. A LLA é muito boa na criança e muito ruim no adulto. E é interessante porque, quando a gente vai ver, as alterações de mau prognóstico são muito mais frequentes no adulto do que na criança. São as mesmas alterações, mas você tem, em adulto, uma frequência muito maior do que na criança. Então, por exemplo, aqui, ó, o 9,22, depois a gente vai mostrar cada uma delas. Tá vendo? Poucas crianças têm essas alterações, enquanto que as de bom prognóstico são mais comuns em criança. Então, essa é uma das razões também que as crianças respondem muito bem ao tratamento. Marcadores de baixo risco, hiperdiploidia, então tem um monte de cromossomos acima de 46, translocação 12,21, e essa a gente não consegue ver na citogenética que você olha sem ser por marcador, sem ser molecular. Então, ela está presente em adulto e em criança, é muito mais frequente em criança, 15% só de adultos, uma sobrevida impressionante, de 90%. Então, é muito interessante o paciente ter, assim, muito bom prognóstico, ele ter uma LLA e ter 65 cromossomos. A gente tem 46, né? Então, esse é um fator de bom prognóstico. Olha que interessante. E não há outros biomarcadores relevantes, então nada muda até então o prognóstico desse grupo. Então, esse aqui a gente vê, tá vendo na lâmina? Todo esse número aumentado de cromossomos.
Essa translocação a gente não vê na citogenética tradicional, a gente não consegue ver. E a gente só vê com FISH, tá? Só que a gente não vê, é super, super difícil conseguir ver, realmente a gente não só vai para o FISH. Alto risco, 11Q23, que é aquela mesma da LMA, 922 e 1719, que é bem mais raro. E interessante, que a gente viu que a hiperdiploidia era fator de bom prognóstico, enquanto que a baixa diploidia é um fator de mau prognóstico. Então, quanto menos cromossomo a gente tem, pior esse prognóstico. Esse é muito importante, esse tipo de FISH, que é o MLL, em que ele é localizado naquele 11Q23. E lembra que eu falei no começo que é um gene promíscuo? Então, ele pode translocar com qualquer um. Então, a hora que a gente joga essa sonda de MLL, ela só aparece com split, né? Como você vê, ela abre. Então, a gente sabe que o MLL está alterado, não importa com qual outro cromossomo esteja. Então, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza também. 922, bastante comum, quer dizer, patognomônico de LMC, leucemia mieloide crônica, mas ela pode ocorrer em pacientes com LLA. Muito mais comum no adulto e muito menos comum na criança, com um prognóstico muito ruim. Embora hoje a gente tenha inibidores de tirosinoquinase que a gente consegue rapidamente tratar e fazer uma ponte para o transplante. Então, alto risco, caso haploide e a baixa diploidia. Então, você faz um cariótipo e você tem poucos cromossomos. Você não vai ter esses 46 cromossomos. A gente, entre 30 e 39. E o risco intermediário é uma translocação 1,19. A maior parte das vezes, esse braço do 1 duplica e vem parar aqui. Tá vendo? É como se tivesse uma trissomia parcial. Então, essa translocação 1,19. É importante a gente detectar, porque se a gente detecta, a gente muda o protocolo, põe o protocolo modificado um pouco mais agressivo, e essa sobrevida, esse prognóstico acaba ficando bom, essa resposta acaba ficando muito boa. Risco intermediário, a gente faz uma amplificação do 21, a gente tem feito, a gente não faz no dia a dia, e a gente depois vai ter uma conversa com o board de pediatria para ver se é importante realmente a gente fazer essa amplificação do cromossomo 21. E essa aqui é a diferença de sobrevida, olha, de acordo com as alterações em LLA. Hiperdiploidia, tá vendo? Cariótipo normal, uma hora a gente acaba descobrindo aqui, que nem na LMA, quais as alterações que a gente tem. E outras alterações, e aqui embaixo o 922. E só para lembrar, quanto mais velho o paciente com LLA, maior é a chance dele ter um cromossomo Filadélfia positivo. Isso é importantíssimo, porque a gente tem hoje inibidores de tirosinoquinase, que nem imatinib, dasatinib, não sei se vocês conhecem essas drogas, elas são super importantes na LMC, na LLA elas não curam. O paciente tem que ir para transplante, mas ela dá uma sobrevida grande para que esse paciente então atinja uma resposta. Então, o paciente, mas todos eles devem fazer essa pesquisa, mesmo as crianças. Mas, assim, acima de 30 anos é obrigatório fazer a pesquisa. São meus dois últimos slides. Na prática, na LMA, quais exames que a gente faz? A gente fala tanta coisa, né? Então, essa é uma sugestão pessoal, isso não é uma publicação, isso é importante, isso é o que eu acho pessoalmente. Se a gente manda para o laboratório heparina e EDTA, a gente vai conseguir fazer quase tudo. Por exemplo, a imunofenotipagem. Vamos lá, sugestivo de uma LMA-M3, né, leucemia prolifocítica aguda. A gente consegue fazer uma pesquisa de PML rara através do DNA que mandaram para lá com EDTA. Então, a gente consegue. A hora que chega isso aqui, a gente faz DNA e RNA, a gente consegue marcar para PML rara. Então, a gente teria esse diagnóstico.
Um cariótipo de baixo risco ou normal, o que é importante? FLT3, NPM1, CBPA, TP53, essas mutações que são muito comuns em cariótipos normais, nós poderíamos fazer através do DNA, do RNA, enfim, do material com EDTA. A gente poderia fazer isso. Hoje, nós temos uma droga que acabou de ser aprovada no Brasil, que é a anti-FLT3. Então, melhora o prognóstico, que é um prognóstico ruim. 8,21 em versão de 16. É muito bom prognóstico, mas o que muda? O kit. Ele quase não aparece, não vai aparecer em outras. Em outros tipos de leucemia, mas com 8,21, não há por que pedir as outras mutações, outras locações, mas só o kit. E que vem daquele material. A ausência de metáfase, não cresceu metáfase. A gente mandou o cariótipo, não cresceu metáfase. A gente consegue fazer qualquer fiche. Com esse material do cariótipo, a gente faz qualquer sonda. E um cariótipo complexo tem três ou mais alterações. O que a gente faz? Nada, nenhum exame vai adiantar. Por isso tem que ter um racional no laboratório, não pedir todos os exames. Você tem um cariótipo complexo, você tem todo esse material guardado aqui. Adianta fazer alguma coisa? Adianta. É muito ruim o prognóstico. Lembra daquela curva de sobrevida lá embaixo? Então, com certeza, esse paciente, por exemplo, iria para o transplante. LLA é mais simples. Imunofenotipagem, cariótipo, isso sempre a gente tem que mandar. E DNA. O que eu geralmente sugiro, conversando com colegas, os colegas mesmo preferem, é pedir já para todo mundo BCR-ABL 1221, que é bom prognóstico, péssimo prognóstico, intermediário, porque isso muda completamente, principalmente em criança. Principalmente. Então, eles geralmente, quando a gente conversa, eles já pedem essa pesquisa. E outra coisa, ficam assim, é o mesmo custo você fazer uma ou você fazer 3 ou 4. Praticamente o mesmo custo. Aumenta muito pouco. Então, isso é interessante se fazer. Cariótipo, ele estando normal, ou às vezes ele não tem ausência de metáfase, bom, enfim, ele pode ser normal, ele pode ver um 19, todas essas outras alterações, bom prognóstico, mau prognóstico, então, importantíssimo a gente fazer. A gente não vai pegar fazendo outro exame. Se deu ausência de metáfase, então, a gente consegue fazer qualquer fiche. E aqui, cada vez mais, tem isso, a gente não vai entrar nessa, porque hoje não tem ainda um prognóstico definido com essas mutações, tem estudos, tem LLA-PH-like, mas que é uma outra aula em que há estudos só de mutações, que fica para uma próxima, mas que ela vem, então, desse material arquivado. Esse é o livro que eu falei. O Imperador de Todos os Males, que ele conta a história do câncer. É muito interessante esse livro, se alguém tiver vontade de ler. Esse é o Sidney Farber, e ele que foi o pai da quimioterapia. E ele tratava, principalmente quando ele começou a tratar crianças. E ele fala que ele escreveu que a maior necessidade que temos hoje, isso em 1953, acho que ele falou isso, 62, no câncer humano, se a gente não tem uma cura universal, é um método para a detecção da presença da doença antes de haver sinais clínicos de sintomas. Então, tudo isso que a gente está falando realmente para a gente conseguir tratar melhor esses pacientes. Muito obrigada pela atenção.